Positivos e positivas, positivamente no ar, para a honra e glória do Senhor. Nós estávamos até debatendo hoje quem ia apresentar o convidado, porque o nome dele é um pouquinho complicado. É porque a gente não está acostumada. Hoje o nosso convidado é muito especial e vai nos esclarecer milhares de coisas, vai nos falar da vida com Deus, de uma rotina espiritual, daquilo que nós precisamos ouvir e somos muito privilegiados por escutar tantas histórias e tantos testemunhos. E você que está aí também vai receber hoje essa bênção do Senhor, que é ouvir tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Mais um episódio com meu maridão maravilhoso. Mais uma oportunidade, né, de escutarmos. E hoje um homem que tem uma marca na história do nosso país, né? Ótimas referências. Ótimas referências. Não, e com certeza estará marcado pela longevidade devido ao que aconteceu. E as pessoas que a gente falou hoje falaram muito bem dele. Falaram, Sim. Nossa, que legal que ele vai lá. Nós temos um amigo muito especial, né? Que inclusive até vai concorrer esse ano. O pastor Dinho, lá do Espírito Santo, também luta pelas mesmas causas. Vai ser bem interessante ainda conversar com pessoas falou muito que bem de vivem você. isso. Falou muito bem de você acerca do seu posicionamento como cristão frente a tudo isso. E você talvez já o conheça, já tenha ouvido falar acerca do que ele tem feito, mas aqui nós queremos trazer um pouquinho da essência do que ele vive para chegar onde chegou. Nós estamos aqui com doutor, né? Eu vou chamar de doutor porque eu também venho da carreira jurídica, né? Então, é doutor Deltan do Cordeiro, para eu não correr o risco de falar o nome dele errado. Ele foi coordenador da Lava Jato. Aí você já vai falar assim, nossa, eu já ouvi falar de Lava Jato. Eu vi alguma coisa acerca disso, então seja muito bem-vindo, que hoje Deus possa te capacitar a falar acerca daquilo que você tem vivido, talvez no secreto, e possa esclarecer as nossas mentes. E já não soletra seu sobrenome. Não precisa soletrar não, mas... Bacana, legal, bom demais estar com vocês, Galego, Liz, e com vocês aqui do podcast Positivamente, uma honra tremenda que a gente possa estar aqui falando sobre como amar, como servir, não só em igreja, não só em comunidade de fé, mas também o país, a nossa nação, que a gente possa estar falando sobre como a gente pode enfrentar os grandes desafios que a nossa nação enfrenta como cristãos, a partir da nossa fé. Privilégio enorme, meu sobrenome é Dallagnol, eu estava comentando aqui com o Galego que significa do cordeiro, né? Dallagnol, vem do italiano e é do cordeiro. Um excelente sobrenome para se ter. Seja muito bem-vindo. Você que tem uma história aí maravilhosa com Deus, porque a nossa história maravilhosa é com Deus. Eu queria que você começasse a me contar como tudo começou, se você nasceu em berço cristão. A gente gosta de ouvir as histórias para entender onde Deus nos coloca, né? Onde Deus tem te colocado para que através de você possa levar a mensagem dele. Legal, Liz, com certeza. Eu cresci em um lar cristão. A partir dos 4 anos, meus pais se converteram lá em Pato Branco, a partir de uma viagem missionária de um pastor, se não me engano, um pastor carioca. Ele foi para a cidade de Pato Branco, fez uma pregação, meu pai se converteu, minha mãe também. Eu lembro que eles faziam aqueles encontros, que hoje chamam encontro de célula, de pequeno grupo, e eles faziam esses encontros de discipulado, e eu brincava com as crianças, ficava ao redor, às vezes estava na mesa, ouvindo. Cresci, fui fazer acampamentos cristãos, ou Palavra da Vida, não sei se vocês conhecem o Ministério Palavra da Vida. Fui para Lapa, no Paraná, e segui minha vida num período ali de juventude, acabei dando um passo atrás, me afastei um pouco da igreja. E lembro até uma história que eu nunca contei publicamente, que eu, em um certo momento, eu comecei a voltar para a igreja lá por uns 22 anos, e eu estava num culto na minha igreja batista do Bacaxiri, e eu estava lá orando e dizendo, Deus, eu não sei se eu devo estar aqui, porque todo dia eu leio a Bíblia, eu me dedico a Ti. Eu vejo que muitas vezes na igreja tem muitas pessoas dissimuladas, falsas, que estão lá por outros interesses. Na juventude, alguns jovens vão lá para se encaixar, para ter um relacionamento social, para pegar menina, para o que for. E eu não estou aqui para nada que não seja buscar a Ti. E como eu queria que o Senhor me confirmasse, eu devo estar numa comunidade dessa, eu posso seguir em casa orando, eu e o Senhor. E eu lembro que eu estava orando assim, orei e pedi para que Deus me mostrasse um caminho, e a gente estava cantando uma música que era Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Uma música famosa, não sei se vocês conhecem. Eu sou péssimo cantando, gente, esses dias. Eu fui entrar num evento. Eu não consegui reconhecer. Tá bom, deixa pra lá. Depois o pessoal pesquisa aí. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu tava entrando num evento agora, semana passada, a pessoa me parou e ela tinha ouvido eu cantar em algum lugar. Ela falou, cara, você vai ter meu voto, meu apoio na política pro que você quiser. Eu falei, que legal.
porque eu vi você cantar, cara, eu quero ser longe, longe disso, você não serve pra isso. E eu segui, tava cantando, louvando a Deus, e foi a única vez na minha vida que eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Único episódio na minha vida. Na maior parte do dia a dia, eu acredito que Deus quer que a gente exerça o nosso livre-arbítrio para servi-lo de acordo com os princípios e valores que ele nos ensinou. Como uma criança, a gente cresce na família, os meus filhos hoje eu dou direções mais claras quando eles são pequenos, e conforme eles cresçam, eu quero que eles tomem as suas próprias decisões dentro do livre-arbítrio que eles têm, que nós respeitamos, mas de acordo com os princípios e valores bíblicos de Deus que a gente ensinou em família. E eu acredito que é um pouco parecida a nossa vida com Deus. Deus quer que a gente faça o nosso melhor para Ele. A parábola dos talentos traz uma mensagem muito forte nesse sentido. E naquele momento eu estava cantando e eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Eu acredito que Deus intervém na nossa realidade em momentos muito específicos para nos dar uma direção, para nos dar uma resposta. Mas esse não é o meu dia a dia. Não aparece um anjo todo dia na minha frente. Nunca, fora dessa vez, eu tive uma voz dentro da minha cabeça. Tive outros sinais de Deus, mas nesse dia eu escutei uma voz dizendo: contemplar está em Salmo 113. E o ano era 2002, eu falei, caramba, que é isso? Olhei ao redor, assim, eu nunca tinha ouvido uma voz dentro da minha cabeça. E isso é muito bom você falar, porque ele te direcionou para a palavra, né? Exatamente. Não foi uma coisa que veio no seu coração, você deve estar na igreja tal, se direcionou para a palavra. Exatamente. E aí eu olhei ao redor, falei assim, cara, que nada a ver essa coisa que eu escutei. Aí eu lembrei que eu tinha feito aquela oração pedindo um sinal de Deus. E aí eu parei, sentei e falei, caramba, cara, só falta estar lá, Salmo 113. E aí eu fui abrir a minha versão da Bíblia e pensei, cara, deve ser um daqueles salmões gigantes, que vai ter tudo quanto é palavra, vai ter todas as palavras lá. Mas abri, era um salmo pequenininho. Abri, comecei a ler e dizia algo como, e Galego vai poder me corrigir, algo como... Quer ler? Quão maravilhoso é Deus que se inclina para contemplar o que acontece na Terra, né? Quer que eu leio? Esse é NVI também? Essa daí, acho que é a Ara. Olha só, essa versão é um pouquinho diferente, deve estar aqui no versículo 6. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Na minha tradução lá do NVI estava contemplar. E era a Bíblia que eu tinha, né? Na época a gente não tinha celular, e quando eu vi o contemplar ali, que Deus se importa com o que acontece, mesmo no seu poder nas alturas, ele se importa comigo a ponto de responder a minha oração, de me dar uma direção ali. Aquele momento ali eu tremi, eu me ajoelhei, eu orei, e eu passei a entender uma das coisas que lá o Rick Warren, quando ele fala da vida com propósito, ele fala que o nosso propósito, que transpassa toda a Bíblia, é dar glória a Deus. E ele divide em 5. Você louvar a Deus, você imitar Jesus, você viver em comunhão com os irmãos, você servir e a grande comissão. E aquele momento eu entendi um dos nossos propósitos desses 5, dessa divisão, que é você viver em comunhão com as pessoas. Você não serve a Deus, você não louva a Deus, você não cumpre a tua missão cristã sem se relacionar com as pessoas, sem estar inserido dentro de uma comunidade. E depois a gente pode falar mais disso, como uma comunidade molda o nosso comportamento. Hoje eu entendo isso a partir dos experimentos de comportamento humano, quanto que a gente se influencia com o ambiente ao redor, mas naquela época não tinha nada disso. Mas eu entendi aquela indicação de Deus como indicação para que eu estivesse vivendo em igreja, e aí eu passei a mudar minha perspectiva de igreja. Eu passei a ver a igreja como um hospital. Vai ter muita gente doente, mas é um lugar em que é importante você estar para você servir, para você ser servido, para você crescer em conjunto. E a partir dali, Liz, eu passei a frequentar mais intensamente a Igreja Batista do Bacaxiri em Curitiba, me tornei líder de célula, líder de ministério de casais. Seus pais congregavam lá? Meus pais congregavam lá também, sim. E, em paralelo, eu me formei na faculdade em 2002, 2001, 2002. Você fez o 2001, quê? Eu fiz Direito na Universidade Federal do Paraná. E passei a refletir, orar sobre qual caminho que eu ia seguir. E tomei a decisão quando eu abri a lei do Ministério Público e vi que, basicamente, a lei rege um órgão, uma instituição que cuida de amor e serviço às pessoas. Porque o promotor de justiça, o procurador da República, na versão federal do promotor de justiça, cuida dos direitos da criança e do adolescente, dos idosos, das pessoas com deficiência, do meio ambiente, cuida da sociedade punindo os criminosos, na visão bíblica ali de Romanos 13, 4,
de que o governante traz a espada para punir os criminosos e para cuidar dos justos, né? A gente tem uma função de governo de justiça para proteger a vítima, a sociedade, Deus os agindo em inocentes. todas as esferas, né? Exatamente. E quando eu li aquilo lá, eu falei, nossa, aqui eu vou estar realizando o propósito da minha vida, a razão da minha existência, e ainda vou ganhar para isso, eu faria até de graça, só não posso deixar o meu chefe saber. E passei a estudar para o concurso, e eu sempre acreditei muito carrego comigo uma frase, que é a frase de que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Deus age por milagre e Deus age por processo. Verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu sempre estudei muito, me dediquei muito, sempre que eu vou falar sobre estudo para concursos, porque eu passei nos primeiros lugares, nos concursos, no vestibular. Qual que é o processo? Você se forma em direito, aí você tira a OAB, e aí depois você vai fazendo concursos para chegar na promotoria, é isso? Isso, você se forma, não necessariamente você precisa tirar uma OAB, mas você participa de um concurso público. São os Agora mais acho que disputados precisa do alguns, país. né? Alguns precisam Agora já. precisa 3 anos de experiência, Precisa 3 anos de mas experiência. pode ser como assessor, Sim. que não necessariamente vai exigir de você que Sim. você se inscreva Ah, na tá. Ordem dos Advogados do Brasil. E eu estudava à noite, virava as noites estudando para o concurso, como eu virava no vestibular. Eu acredito num tripé de estudo, tempo de bunda na cadeira, estratégia, e aí tem uma série de desdobramentos desse pilar da estratégia, e um terceiro pilar, que é de joelho dobrado. Porque você precisa reconhecer que nem tudo está no teu controle, que a gente é limitado, que a gente é autoinsuficiente. E se você vai fazer concurso, vestibular e ainda não acredita em Deus, eu costumo brincar, é uma boa hora para começar a acreditar, viu? Porque realmente não depende da gente. No dia da prova, você tá bem, tá mal, aconteceu uma diarreia, bateu o carro, tanta coisa pode acontecer no meio do caminho. Tá que nem eu que estou. A gente foi fazer uma prova da faculdade, e aí eu comecei a orar, assim. Daí o galego tava sentado do lado e falou. Mas assim, eu falei, tô orando. E ele, orando, eu falei, é pra estudar na próxima, porque dessa aqui eu não estudei, meu. Eu falei, eu não vou acertar nada. Olha só, é isso aí, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí eu estudava de madrugada, e eu parava tudo de madrugada quando eu tava cansado, colocava ainda, naquela época era um CD. E aliás, quando eu li a Bíblia e vi que aparecia aquela palavra contemplar em Salmo 113, eu fui rodar um CD-ROM que eu tinha, na época era isso, né? Para ver quantas vezes a palavra contemplar, no infinitivo, aparecia na Bíblia, na nova versão internacional, que é a que eu usava. Uhum. Aparecia 3 vezes. 3 vezes na Bíblia inteira. Qual é a chance disso, né? E aquela voz na minha cabeça dizia contemplar, está em Salmo 113. Bom, voltando para essa madrugada, estudando para a prova do concurso. Eu parava tudo quando eu ficava cansado, botava meu CDzinho dos Filhos do Homem no CD Player, não sei nem se vocês conhecem essa banda. Não. É uma Não. banda da grande cidade de Pato Branco, internacionalmente conhecida como White Duck City. E essa música dizia, talvez a música vocês conheçam, faço o melhor, oh, faço o melhor pra Deus, aí pule, pule, aí cante. Não conhece? conheço, não. Tem problema. Nós somos. Ó, coloca nós aí no temos YouTube 10. aí, faça o melhor pra Deus. Eu não tô reconhecendo nessa voz. Essa voz irreconhecível, Ai, mas ai. ó, você que tá aí. Como que chama a banda? Filhos do Homem, Filhos do Homem, ó. faça o melhor pra Deus. Ó, então busque. Vocês vão ver, música muito bacana, cantava, pulava e aí voltava a estudar. Meu grande objetivo, e aqui é um ponto Era muito viver o que importante. você cantava. Seu grande objetivo foi viver o que você cantava. Exatamente. E como que você vive o que você cantava? Quando você não foca na prova. Uhum. Teu objetivo não é passar numa prova. Teu objetivo é transformar a realidade. É servir com excelência. Então, quando você vai estudar para a prova, o teu foco não tem que estar na prova. Tem que estar em ter os melhores instrumentos disponíveis e você ganhar, transformar teu talento em habilidades para você poder servir com excelência à sociedade. E você pode até passar na prova, mas se você não tiver todos os instrumentos disponíveis, você vai ser um ruim promotor, um ruim juiz. E se você quer servir a sociedade com excelência, é o momento de você se esticar, de você aprender. E esse era o meu foco. E com a graça de Deus a gente passou em vários concursos, passou para promotor, para juiz, para procurador da República. Passou Caramba, que legal. a refletir e orar sobre qual era a carreira que a gente ia Você seguir. estava em qual último? Qual Qual o último concurso que você passou? eu passei, foram meio juntos, assim. Passei Aham. para juiz do estado do Paraná, Tá. passei para promotor de justiça e passei para procurador da República. E como você decidiu que você... Eu orei muito. Seria. Orei muito
eu pegava a minha bicicleta, ia para o Parque São Lourenço, em Curitiba, deixava ela do lado de uma árvore, sentava, orava, buscava direção em Deus. Parque São Lourenço é o que tem o Jardim Botânico, que tem as plantas lá? Não, é um outro um pouco menor, que tem um lago no meio, também tá. muito bonito. Curitiba tem vários A parques. gente foi nesse parque, por isso que eu fiquei com ele na memória. E eu gosto de uma estratégia de decisão seguindo 5 critérios bíblicos que passam por 5 luzes verdes. Qual é, digamos, esse procedimento de decisão? Em primeiro lugar, eu gosto de olhar para as circunstâncias, porque Deus está trabalhando todo o tempo ao nosso redor, é o que Jesus disse. Existe uma revelação natural de Deus, a gente vê lá em Romanos 1. Então, eu gosto de olhar para as circunstâncias para onde elas estão apontando, mas isso não é determinante. Ao mesmo tempo, eu vou ouvir conselheiros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, a gente vê lá em Provérbios. Mas isso também não é determinante. Eu busco ler a Bíblia e ver qual é a orientação bíblica, se existe uma orientação bíblica clara para isso. E também em oração busco em Deus que Ele me dê um direcionamento também por meio das histórias bíblicas da vida que as pessoas viveram. Eu busco também paz no meu coração. Colossenses 3,15, a paz de Deus vai ser juízo no vosso coração. Esse é um outro critério, uma outra luz verde, vamos colocar assim, para tomar essa decisão. Esses critérios eu aprendi com o meu pastor e acrescentei um último critério, que é, basicamente, analisem todas as coisas e fiquem com o que é bom. Um texto, salvo engano, lá de Tiago, a Bíblia em vários momentos fala para a gente analisar as coisas racionalmente. Deus nos deu uma razão. E aqui a grande questão, nessa quinta luz verde, é se você é um cachorro ou se você é um gato. Vocês já ouviram falar da teologia do cachorro e do gato? Não. Não, a teologia do cachorro e do gato é basicamente a seguinte, ó. O cachorro chega pro dono e fala, você me alimenta, me dá comida, me dá água, me dá vacina, me trata, me leva para passear, você deve ser Deus. O gato chega pro dono e fala, você me alimenta, me dá vacina, cuida de mim, me leva a passear, me dá comida, me dá água, eu devo ser Deus, né? Uhum. E a questão é qual a nossa atitude diante de Deus? Você é aquele que vai e se ajoelha e fala, Deus, olha, vai lá com a tua listinha, Deus, me dá isso, 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 ó. E não esquece isso aqui, hein? Deus é teu servo ou Deus é o seu Senhor? Ou você é aquele que se aproxima de Deus, se derrama o seu coração e diz, Deus, existe essa situação, existe isso, como que eu posso te servir melhor? Qual é o meu melhor modo de usar os meus talentos à tua disposição? E quando a gente olha para esse quinto pilar da tomada de decisão, a grande questão é como que eu posso ser o melhor cachorro possível, me colocar no meu lugar, ter Deus no centro da minha existência e analisando racionalmente as circunstâncias, dentro das minhas limitações, olhando o desdobramento das potenciais decisões que eu vou tomar. Qual é o caminho que eu vou dar mais honra e glória para Deus? Qual é o caminho que eu vou cumprir o propósito do chamado cristão universal, que perpassa toda a Bíblia, de dar honra e dar glória para Deus? E esse mais ou menos é o meu mapa de decisão. E naquele momento, orando, refletindo, eu tomei a decisão de seguir o caminho da Procuradoria da República e especificamente para a cidade de Campinas. Mas nenhum anjo desceu na minha frente para dizer, é isso. E em seguida, eu busquei confirmação em Deus. E a gente busca que Deus nos oriente, confirme. E mais uma vez, Deus não fica respondendo toda hora aquilo que eu peço. Não existe uma intervenção divina todos os dias da minha vida, longe disso. Mas em alguns momentos específicos da nossa história, Deus sim intervém, age, seja para nos dar direção, seja para confirmar. E eu lembro que eu estava voltando de um clube chamado Santa Mônica, lá em Curitiba, com aquela que seria a minha esposa, naquela época era minha namorada, a Fernanda, e o padrasto dela e a mãe dela, na frente dela. E eu estava ali por uma rua, que é uma via rápida que volta do clube para nossa casa, ali no Cabral, e eu falei, Deus, eu orei tanto, eu pedi tanto para o Senhor direção, busquei tanto em Ti. E essa é uma profissão que envolve um certo risco. Afinal de contas, eu vou processar grandes bandidos. Vou processar corruptos, vou processar pessoas que praticam tráfico internacional de drogas, pessoas que são grandes Tem que ter criminosos. coragem, né, para assumir esse cargo. Você tem que ter confiança, na minha perspectiva cristã, confiança em Deus. Você tem que entregar a tua vida e buscar estar no centro da vontade dele para a tua vida. E se for para você morrer dentro do plano dele, é aquilo que a gente quer É a glória, cumprir. né? Morrer é a glória. Todo mundo quer Exatamente. ver Deus, mas ninguém quer morrer. Tá Exato. morrendo, você ora pra curar. Daí não vai ter jeito. O ponto é estar no centro da vontade. Seja para ter alegria, seja para sofrer. A gente que é cristão, a gente não tem uma visão do mundo hedonista, que a vida é pro prazer. Não. Sim. A vida é para cumprir um propósito. E pedir, Deus, me confirma que é para lá, porque aí eu vou, se acontecer alguma coisa, tomar um tiro, uma ameaça, o que for, eu vou estar tranquilo porque eu estou no centro da tua vontade para minha vida. Me confirma isso, me mostra uma placa de carro de Campinas. Aí eu olhei para o carro do lado Meu e Deus. adivinhe,
Campinas, Não meu era Deus. Campinas, Ah, não. nada. Curitiba. Tá vendo? Enganou. Tá vendo? É assim, tá vendo? Aí eu já Aí, fico ó. imaginando É. e criando cenário. Aí eu olhei pro outro lado, pro outro carro, adivinhe. Não adivinho mais nada. Não era Campinas também. Aí andou o carro aí mais uns 50, 100 metros, eu olhei para um outdoor que tava passando do lado, falei, será que tem Campinas aí no outdoor? Aí já pensei, já tô começando a trapacear, né? Já Você tô vai começando a querer trapacear. encontrar, né? É igual aquele cara, ó, você vê que a mulher vai toda vez de azul pra igreja, você fala assim, Senhor, se aquela pessoa for pra mim, ela tem que ir de azul. Ninguém... É por aí. Aí você começa a manipular o cenário, né? Será que vai ter aí no outdoor? Aí eu caí em mim do que eu tava fazendo e disse para Deus, quem sou eu para dizer como que o Senhor deve agir ou não deve agir? Eu sou o servo, o Senhor é o Senhor. Mas como eu gostaria que de algum modo, do modo como o Senhor quiser, o Senhor me confirmasse que é para lá que eu devo ir, para que eu tenha tranquilidade depois de todo esse processo de busca. E orei tudo comigo, nunca falei disso para ninguém. Fez as naquele 3 momento. fases, ele te reprovou nas 2 e deixou só uma. E aí, orei, eu e Deus, na minha cabeça, 4, 5 quadras para frente, a mãe da minha esposa sentada na frente, olha pro lado e fala, Deltan, olha aqui uma placa de carro de Campinas, para onde você tá indo? Sem que eu tivesse falado nada, sem que ninguém na minha história tenha me mostrado uma placa de carro de Campinas antes disso ou depois disso. Exatamente naquele dia, logo depois de orar, logo depois daquela minha conversa com Deus, Íntima, silenciosa. acontece isso. Gente, qual é a probabilidade disso acontecer? Isso nos traz um conforto, uma tranquilidade. É estar atento pra voz doce de Deus que se manifesta mais natural do que a gente imagina, né? Exatamente. Caramba. E aí eu entro no Ministério Público, passo a lutar contra a criminalidade, contra grandes Aí você corruptos, mudou em pra alguns Campinas. casos. Mudei pra Campinas, Com a passei sua um ano noiva? lá. Ela não era noiva ainda, era minha namorada. Fui pra Campinas, fiquei um ano, voltei pra Curitiba, num concurso de remoção, né, me transferi. E passei a atuar em vários casos contra grandes corruptos. E Tem eu corrupto tinha... lá em Curitiba também? Nossa, corrupto. Na função pública no Brasil, infelizmente, existem pressões, um ambiente que favorece a prática da corrupção na política. Basta olhar os grandes líderes. Se você é corrupto no Brasil, não é que você vai preso, você é promovido, você assume grandes funções do nosso país. Essa é a triste realidade. E aí isso acaba se tornando exemplo, né? As pessoas veem como a coisa funciona, como a roda gira e, em grande medida, vão imitar, infelizmente. E eu lembro que eu cresci ouvindo minha mãe falar Gálatas 6,7, aquilo que a gente planta, a gente colhe, achava De que Deus não se zomba. nos meus casos criminais ia alcançar resultado, só que um caso depois do outro, comecei a tomar na cabeça. Tomar contra. O que seria o tomar na cabeça? Tomar na cabeça é o caso ser anulado, é o caso prescrever, é você não conseguir resultado nenhum, é você prender com fundamento, e aí lá em cima... Isso foi te Na desanimando? cúpula, desanima, mas quando você é cristão, você é o cara que acredita quando ninguém acredita. Você é o cara que vive com Miqueias 7,7 no seu coração. Miqueias 7 fala um cenário em que o governante exige suborno, o juiz aceita presente, mas eu esperarei no meu Deus, no meu Salvador. Eu vou fazer a minha parte e vou esperar no meu Deus. E eu segui fazendo o meu melhor, mesmo com tudo dando errado, e eu aprendi uma grande lição. As engrenagens do sistema de justiça, elas são ajustadas para não funcionar contra as pessoas poderosas. São ajustadas, tem um sistema perverso feito para proliferar a corrupção, para beneficiar os grandes injustos que têm o poder nas suas mãos. Aí, decidindo não desistir, mas mudar de trincheira, usar estratégia, eu me inscrevi para fazer um mestrado em Harvard, única universidade em que eu me inscrevi. Fui aceito, passei pelo processo seletivo, fui aceito, e aí eu passei por um novo momento de decisão. E aí, vou ou não vou? Fui me aconselhar com o meu pastor, disse, pastor, eu estou líder de célula, líder de Ministério de Casais, acabamos de fazer uma viagem missionária para Palmas, no interior do Paraná. Será que eu devo ir para lá realmente? Eu quero, acho super Financeiramente legal, bem. mas eu não quero desestabilizar a minha vida, que está muito equilibrada. Tô casado, bem, nosso casamento, tô fazendo exercício. Tem sabe filhos? quando sua vida tá equilibrada? Meu primeiro filho veio em 2013, um pouquinho depois. Uhum. E passei por um processo de oração, ainda tinha receio de ir para lá e acabar virando minha vida só estudo, porque lá é um parque de diversões para quem gosta de estudar. E aí tinha receio de abandonar as disciplinas espirituais. No final das contas, decidi ir, mas com esse cuidado de não abandonar as disciplinas espirituais. E lá eu passei a frequentar uma Foursquare Church, uma igreja quadrangular.
eu era o responsável por dirigir a van que levava as coisas da igreja, porque a igreja não tinha um lugar fixo, ela era itinerante, era uma igreja no campus universitário. A gente montava, às vezes, na praça, às vezes dentro de alguma salão de Harvard. Sua esposa foi com você? Foi comigo, sim. E ela fez mestrado em administração, enquanto eu fazia mestrado em direito lá. Fez em Harvard também. E lá eu passei a fazer parte também de um grupo de estudo bíblico que a gente se reunia uma vez por semana, que era, salvo engano, quarta ou sexta, que era o grupo chamado Homens de Valor. É um estudo que tem da Foursquare Church, Men of Valor. E no último dia do estudo, o pastor Chris Gleason, ele fez uma profecia sobre a minha vida. E eu sou gente cristão evangélico batista. Ninguém nunca tinha feito uma profecia sobre a minha vida antes. Não sei na igreja de vocês o quanto comum é isso, mas a gente tem as duas linhas. Não é comum. Nós somos protestantes, históricas. nós adotamos as confissões históricas, nós cremos, a nossa vertente é sensacionista, então a gente crê que Deus fala de maneira inerrante por intermédio da palavra, mas nós acreditamos sim que Deus, por intermédio de tudo, está falando, né? Mas de maneira inerrante somente por intermédio da palavra. São impressões, como aquela mulher que você acabou de citar, sua sogra, falando aquilo ali, você orando de maneira individual, é você ter discernimento, porque Deus está a todo tempo gritando a sua glória por intermédio de tudo. E foi um dia onde ele foi fazer profecia, assim, pro pessoal? Mais ou menos. No último dia do estudo, ele entregou uma folha para cada um com personagem bíblico e ele fez uma oração sobre cada um e sobre mim, a gente eram 5, 6 ali nesse grupo, assim, era um grupo bem restrito. E quando, eu não lembro o que ele orou especificamente sobre os outros, porque assim, a gente esquece, mas o que aconteceu sobre mim me marcou muito. Porque ele veio sobre mim e começou a orar e dizendo que eu ia voltar para o Brasil, e a gente estava em 2013, meados de 2013, eu ia enfrentar os maiores corruptos do país, que iam se levantar, a gente ia se levantar contra eles, que iam ter ameaças à minha vida, à vida da minha família, que eu ia enfrentar as pessoas mais poderosas, que ia ser difícil, que ia ter reveses, que isso, que aquilo, e começou a orar e criar um cenário que a primeira sensação que eu tive ouvindo ele orar foi uma sensação de medo. Eu nunca tive medo de exercer a minha profissão. Ela tem uma certa proteção institucional, tem uma série de proteções, mas o cenário que ele descreveu ali era um cenário realmente turbulento. Mas em seguida, eu tive uma segunda sensação de conforto, de assim, gente, isso aí, ele não conhece o Brasil. Nunca aconteceu no Brasil. Não vai ser na minha vez, né? Ele nem sabia a sua profissão aqui no Brasil ou ele sabia? Sabia a profissão, mas nunca tinha falado especificamente de combate à corrupção com ele, né? E até em Harvard, objeto do meu estudo, eu passei por esse tema, mas estudei mais uma questão probatória, uma questão mais ampla, nem era tanto o meu foco lá. Mas ele veio e faz essa oração dizendo que eu ia viver. Minha segunda sensação foi impossível isso aí acontecer no Brasil. Nunca aconteceu. De um caso, lutar contra os grandes corruptos do país, botar todo mundo na cadeia, etc. E se acontecesse, não vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu trabalho em Curitiba. Eu não conheço a geopolítica do Brasil. Curitiba é uma cidade que não é Brasília, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não está nos centros do poder. E se acontecer em Curitiba, mesmo em Curitiba eram 20 procuradores. Então, qual é a chance de acontecer comigo? No Brasil são 1000 e pouco procuradores. Cara, vou guardar isso no meu coração com uma linha de princípio. Que ano que foi? Volto para o Brasil e luto por justiça. 2013. 2013. E aí eu volto para o Brasil e em 2014 começa a acontecer na minha vida tudo o que ele descreveu, que era a Operação Lava Jato. A partir aí de março, quando eu entro na Lava Jato, em março, abril, passo a trabalhar, e a Lava Jato passa a revelar imensos esquemas de corrupção. O que é a Lava Jato? Eu queria que você explicasse. A Lava Jato exatamente. É um carimbo que você deu sobre uma operação, uma grande investigação que desvelou, que revelou como funciona o sistema político no Brasil e da onde que funciona movido à corrupção. E por que resolveram investigar exatamente esse Então, a gente nunca resolve investigar. O que acontece? Você investiga um fato leva a outro fato, que leva a outro fato, que leva a outro fato. E aí, nesse grupo, me abriram a oportunidade da gente criar uma força-tarefa e eu indicar algumas pessoas para fazerem parte dessa força-tarefa. E eu indiquei pessoas que eram os melhores do país. Gente que foi estudar em Cornell, gente que foi estudar em Sevilha, gente que foi estudar em Coimbra. As pessoas que eram boas de trabalho, elas tinham que ter 3 características. Conhecimento, boas de trabalho, de botar a mão na massa, a gente precisava de amassador de barro, não gente que fosse estrelinha, e gente que sabia se relacionar, que era boa de relacionamento. Esses eram os 3 critérios. E eu formei uma equipe no começo de 6 procuradores, com um grupo de assessores. Depois foi subindo.
Foi até 20 procuradores. Qual foi no a auge. fagulha para Lava Jato? Foi um caso de um investimento de dinheiro que depois já descobriu que tinha vindo do Mensalão, numa empresa de Londrina, vinculada a Alberto Youssef e José Janene. Tinha um esqueminha ali, e como os casos de lavagem de dinheiro do estado do Paraná correm numa vara especializada em Curitiba, correram na vara do Sérgio Moro, eu era o procurador que estava atuando ali, a gente montou o time porque envolvia 4 grandes doleiros e suas organizações criminosas. O que um doleiro faz? Ele lava dinheiro, basicamente. O que é lavar dinheiro? É pegar dinheiro do crime, dinheiro sujo, e fazer com que esse dinheiro tenha uma cara limpa. Você lava ele para que a pessoa possa usar, parecendo que ele ganhou em uma atividade lícita ou legítima. E a gente passou a investigar, e uma coisa foi levando a outra, até que a gente bateu na Petrobras. E quando bateu na Petrobras, a gente prendeu o Paulo Roberto Costa, prendeu o Alberto Youssef, e aí vieram as primeiras delações premiadas. A delação premiada, a colaboração, não era uma coisa comum no Brasil, era uma coisa muito rara. O caso que mais tinha acontecido era um caso que se chamou Banestado, que aconteceu lá em 2004, 2005, 2006, em que eu tinha trabalhado com outras pessoas que eu chamei para trabalhar na Lava Jato. Ou seja, era da nossa área de experiência, a gente era quem mais tinha feito isso no Brasil, embora fosse muito raro isso acontecer, e a gente passou a fazer acordos de colaboração premiada em série. O que isso significa? Você pegava o cara por um fato A, ele vinha e ele falava B, C, D, E, F, G, H, I, J, falava outros 20 crimes que ele cometeu. Vocês fazem uma proposta para ele. Se você falar, você Se tem você os seus... trouxer os fatos, as provas que você tem, se você devolver o dinheiro que você desviou, e se você submeter voluntariamente a uma pena reduzida, a gente faz esse acordo com você. A gente reduz a pena, mas tem que trazer os fatos, devolver o dinheiro, trazer provas, e isso permitia a gente multiplicar a investigação. Caramba. Você trocava a pena inteira de uma pessoa, um pedaço da pena inteira de uma pessoa, para você conseguir punir outras 20, Para outras desfragmentar 30. toda a quadrilha. Para vocês que não Exatamente. entendem o que ele está falando da questão jurídica, vou tentar traduzir um pouco. Ele é doutor, então é muito mais abrangente. Eu imagino como passa na cabeça dele por eu ter vir dessa área jurídica. Quando eu perguntei da fagulha, eu imaginei que ia esclarecer, porque eu conheço a cabeça da minha esposa e também converso muito com o povo leigo. O que acontece? É como se estivesse acontecendo qualquer coisa. Sabe quando você pega uma mensagem do seu... Você tá com o seu marido num relacionamento normal, daí você vê que ele fugiu alguma coisa do padrão. Você vai olhar, calma aí, chegou na fatura, aqui um lugar longe de casa, ele não costuma ir ali. Daí você vai verificar o que tem nessa fatura. Daí você vê o que tem nessa fatura, você pega e liga. Na hora que você vê, tá escrito... futebol, mas você vai ver, é uma casa de prostituição. Daí você vê da casa de prostituição, você começa a fazer essas ligações. É mais ou menos isso que aconteceu com a Lava Jato. Exatamente, a gente vai, uma coisa leva a outra. Vai puxando pra outra você e vai daí seguindo, vai descobre puxando quem o fio. Exatamente. E aí quando você tem a delação, é como essa esposa pegar o cara, e aí digamos que ela esteja interessada em investigar, o cara tem uma redução da pena dele e entrega os outros, todos os amigos Todos lá junto. Fizemos a ilustração perfeita. Agora todo o povo pode entender o que é uma Lava Jato. Daí fala assim, tá vendo aquele meu time de futebol? Todo mundo ali, ó. Aquele ali, Também aquele ali que faço. leva. Aí Agora você- entendeu, né, amor? Sim. Aí você pega um outro, aí ele vem, aí você faz outro acordo, expande. Isso nos permitiu ir revelando toda a teia de corrupção no Brasil. Isso nos permitiu mostrar como que a política funciona no Brasil. Uma única empresa delatou 415 políticos de 26 partidos. Caramba. 415. Uma empresa, 415 políticos e 26 partidos. Quase todos os partidos do Brasil, uma empresa. E a empresa não era o centro do esquema. O centro do esquema eram os partidos políticos. Qual era o grande sistema que a Lava Jato desmontou? Os partidos políticos e políticos em posições chaves escolhem para chefiar órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez essas pessoas assumindo as suas posições, elas vão vender licenças, fraudar contratos em benefício de empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. E isso gera um caminhão de dinheiro. E a grande questão é para onde que vai esse dinheiro? Uma parte vai para o bolso dos envolvidos. Sérgio Cabral tinha 300 milhões de reais em contas no exterior. Ele tinha diamantes, joias, barras de ouro. Dinheiro desviado. Ele teve que devolver tudo? Ele teve que devolver tudo. Ele foi uma pessoa que fez um acordo com a polícia e devolveu tudo. Tudo, pelo menos, o que ele, até onde ele confessou, né? Tudo o que se descobriu que ele fez. Agora, A presunção de inocência no Brasil também é complicado, né? o Brasil tem ordenamento todo um jurídico, sistema né, muito que difícil. protege muito a criminalidade. Protege muito a Porque criminalidade. Esse é um todo dos mundo é problemas. considerado inocente até que se
que se prove o contrário. Até o trânsito em julgado da sentença. E até acontecer isso, tem milhares de artifícios jurídicos que são Recursos usados. sem fim. Os Eu recursos tenho- nunca acabam. Eu tenho uma dúvida que eu vou te perguntar Claro, rapidinho. O que eu fico pensando sobre a política, né? Quando eles falam que as pessoas estão sempre envolvidas em alguma coisa errada. Você que fez parte da política. Eu imagino um sistema onde você não tem como negar algo que seja ilegal. É isso que acontece ou não? Mais ou menos. Eu vou entrar nisso. Só deixa eu. Para entender isso, eu vou concluir o raciocínio de para onde vai o dinheiro. E aí eu vou entrar nesse Tá. ponto. O dinheiro, então, uma parte vai para o bolso do envolvido e uma parte do dinheiro eles reinvestem. É como um empresário que reinveste no negócio. O que o político faz? Ele reinveste uma parte do dinheiro que ele desviou na campanha eleitoral. Por quê? Porque isso vai permitir ele manter e expandir o poder dele. Reinveste na campanha dele e das outras pessoas. Isso dá a eles força. Existem pesquisas que mostram que quanto mais dinheiro a pessoa coloca na campanha eleitoral, maior o número de votos que ela recebe. Faz lá um vídeo que bomba na rede social, impulsiona com mais dinheiro para chegar em mais gente e vai conseguir mais voto. Essa é a consequência, naturalmente. E, Lizzy, você trouxe um ponto muito importante. A questão é que você está trazendo aqui o quanto que as pessoas eram forçadas a fazer isso. Gente, todo mundo tem uma desculpa. Se você vai lá para os empreiteiros ou para os executivos, eles iam dizer o seguinte: olha, se eu não fizesse, eu estava fora. Eu não ia ter contrato com o poder público. É a mesma desculpa que a gente usa para pecar, tá, gente? Nós olhamos e condenamos o pecado do político, mas nós esquecemos que nós também fazemos os mesmos tipos. Claro que cada pecado tem a sua abrangência, o seu ato lesivo, mas nós fazemos isso quando, por exemplo, vamos supor algo que você nem imagina. Sabe quando você fala que vai começar a emagrecer e você não emagrece, você começa a negociar, você fala assim, eu vou comer porque eu posso, você está pecando contra você, talvez contra o seu filho. Então, isso tudo envolve a natureza humana. A gente está falando aqui de coisas que acontecem que todo mundo gosta de criticar, mas a gente está convidando vocês a fazerem uma autorreflexão acerca de quem vocês são. Nós somos frutos desses seres pecadores, né? E que a política só reflete o que nós somos. E a intenção de trazer o Deltan aqui é justamente para trazer soluções práticas para a transformação de uma sociedade acerca de uma cosmovisão, de uma visão cristã invadindo o mundo. É isso mesmo. Então, se você olha os executivos, eles iam ter essa justificativa. Não, todo mundo faz. Aí você ia para o mundo político, eles iam dizer o quê? Não, mas se eu não tiver nos esquemas, eu tô fora do jogo. Se eu não tiver nos esquemas... Cara, para vocês terem ideia, uma vez eu falei com uma pessoa que é de relevância nacional, um apresentador aí nacionalmente conhecido. Eu não vou expor ninguém, mas ele me disse o seguinte: Deltan, mas o fulano que roubou, ele que tinha dinheiro agora lá nas contas do exterior, eu conheço ele sempre esteve no mesmo apartamento, veja bem, e ele estava ocupando antes a função de gestor público. E o cara vai sofrer ações do TCU, etc, etc. E o que ele fez foi uma reserva para ele pagar as multas que ele ia ter que pagar. No Brasil é muito difícil você ser gestor. Aí eu virei para ele e falei, então, eu como procurador da República, porque eu vou tomar ação do Lula, de não sei quem mais, eu posso então me corromper e aceitar propina? Ele falou, não, aí também não. Eu falei, cara, o que você está falando é a mesma coisa. A gente não nota o óbvio, né? Exatamente, ele estava normalizando o errado. Então, existem condições ambientais que influenciam e empurram as pessoas pro errado. Agora, o que a gente precisa é cada vez mais estimular as pessoas a resistir, a ser contra a cultura. Por isso que igreja é contra a cultura, cristianismo é contra a cultura. E isso ajuda a entender por que a gente precisa estar numa comunidade cristã. Por que as mães nossas falavam, não sei se já escutaram essa expressão, Lizzy, por favor, não conhece as duas músicas, agora você vai ter que conhecer essa expressão. Ai, meu Deus. A brasa longe do braseiro se apaga. Já ouviu essa, não? A brasa? Não, você já, amor. Você ouviu, Galego? Obrigado, Galego. Não, mas isso daí é natural. Isso daí é como... A brasa, o que? Eu nem entendi. Longe do braseiro se apaga. Do braseiro se apaga. Se você sim. Mas você já ouviu essa expressão? Sim. Na igreja? Não, na igreja não. Essa é a expressão muito usada. É utilizado para que você não deixe de congregar, porque Exato. hoje nós temos vivido essa cultura de desigrejado. Eu consigo ser igreja longe do corpo. Eu consigo ser igreja na minha casa. Ele não entende que o ambiente que Deus instituiu justamente essa família, essa comunidade, para que a gente possa para as pessoas que corrigir, caminham como né? você, né? Porque a gente é mesmo influenciado lugar. pelo ambiente. Então, a brasa... Completamente, Completamente. Longe do braseiro, ela vai perder a sua força, vai perder o seu calor. Ela vai apagar. Você chegou a ter propostas para fazer parte de algum esquema? Nunca. Durante toda a sua carreira? Nunca. Eu acho que as pessoas, antes de fazer uma proposta dela, elas sondam A postura da pessoa, Exato, né? E a gente ali na Lava Jato era uma equipe de... Assim, a gente buscou selecionar aquelas pessoas com
mais empenhadas, dedicadas, Caxias, sérias, trabalhadoras do MP, não existia qualquer tipo de ambiente que tornasse qualquer coisa dessas possível. Aconteceu uma vez de um amigo meu dizer assim, olha, tem um cara com tornozeleira eletrônica lá no meu prédio, da Lava Jato, e ele quer conversar com você. Eu falei, manda ele falar lá Manda ele com a peticionar. secretária. Manda ele Eu falei, peticionar. manda ela falar com a secretária, tendo o advogado dele lá na Força Tarefa. Ele, não. Ele falou que ele vai lá no meu consultório tal dia, tal hora, para falar com você. Eu falei, cara, você não deixa ele subir. Não deixa ele subir se ele for na tua portaria. Porque depois ele pode inventar qualquer coisa a teu respeito e te ferrar. Porque o que esse cara queria? De duas uma. Ou ele queria me fazer uma proposta errada, ou ele queria inventar uma história, dizer que eu tinha ido lá e gerar um ambiente de que ele tinha me feito ou que eu tinha pedido qualquer coisa errada. Eu falei, cara, se ele for lá, você diga simplesmente para a portaria vetar ele. Você vai estar se metendo no maior rolo e vai estar me arrastando para um rolo. Cara, longe disso. Foi a única vez que chegou alguma coisa assim perto, mas ele não deixa acontecer, né? E nem foram falar diretamente, né? Mandou uma outra pessoa para sondar e ver o que você ia dizer. É assim, Nise. Eu vi uma história, eu não posso falar, sim, cravar que é verdade, porque é uma história que eu ouvi no ambiente, né? Não acontece nessas coisas. A gente tá contando de outro mundo. De outro mundo. São histórias. É em Marte, mundo, acho que. De um procurador-geral da República de outro mundo que estava em Brasília e o presidente de uma das casas legislativas foi falar com ele sobre Lá também tem 3 poderes. Nesse outro mundo também exatamente 3 poderes. E foi falar com o procurador-geral sobre um caso em que ele estava sendo investigado. Aí o procurador-geral falou, realmente, tá aqui esse caso, estou investigando, é assim, assim. Mas agora deixa eu falar com você de um outro caso. Colocou um pouquinho pro lado e disse, olha, tem essa situação aqui do aumento aqui para a carreira dos procuradores. Eu queria ouvir você sobre esse aumento. Ele falou alguma coisa de errado? Não. Mas para bom entendedor em Brasília, meia palavra basta. Não, é Brasília que chama, é outra coisa. Isso. Como que chama? Esqueci o nome daquela cidade. Exatamente. Lá em Marte, deixa em Marte. Martília, lá em Martília. Lá em Martília. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. O que aconteceu ali não foi uma abordagem direta, mas o cara pega e trata de um caso logo em seguida outro e manda uma mensagem subliminar. Tá querendo me subornar, né? Tá querendo dizer assim, olha, se o teu destino pode depender de como você trata a gente, o que você aprova ou não no Congresso, se vai ou não avançar essa pauta que é do nosso interesse. Então, eu acho que essas pessoas, elas fazem uma abordagem indireta, eles não são... É raro a abordagem mais direta, as pessoas têm que se conhecer muito, tem que ser aqueles bandidos mesmo. E também mesmo, entende quem está mais propenso a isso, né? É natural, porque você vai olhar, vai traçar um perfil da pessoa, você vai olhar quem são aqueles. Da mesma forma que você escolheu as pessoas para trabalhar no seu grupo, aqueles que tinham afinidades, você vai ter discernimento para escolher. Você não vai chegar para uma pessoa e falar assim, você não vai... As corrupções, as pequenas corrupções que acontecem no dia a dia, vamos supor, numa abordagem policial. O que acontece na abordagem policial... Ele vai chegar, ele vai propor algo de maneira indiscreta e dependendo de como você for, ele vai responder. Então é tudo dito pelo não dito, né? Isso, é o cara que é parado E o cafezinho, pela polícia. Não pode ser um cafezinho, tomar um café, daí você fala assim, vou dar um café? Que café? Tá aqui, pega uma garrafa térmica, mas não é desse café que está falando lá em Marte. Agora não é nada aqui. Ou ele fala assim, não tem outro jeito de resolver essa multa? Sim. É uma abordagem direta. Sim. Agora é só pela graça do Senhor mesmo, porque, que nem você falou, né? Tudo pela vontade de Deus, mas tem que ter coragem, porque recebendo ameaça daqui, dali, com família, como que você se viu no meio desse turbilhão? Em vários momentos, as pessoas recomendaram que a gente largasse o caso, que voltasse para trabalhar em trabalhos comuns, porque a gente não ganhava nada mais por estar fazendo o que fazia, né? O nosso salário era o mesmo do procurador que estava trabalhando em casos de moeda falsa, de contrabando de cigarro do outro lado da rua, que estava atuando na mesma função, só que em outros casos mais simples. Mas o que nos moveu foi reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção. Livrar a gente da opressão que é causada por sistemas de poder que se perpetuam, inclusive para impor sobre todos nós as suas próprias ideologias. O que nos moveu foi lutar por uma ordem de autoridade, uma ordem moral, porque sem você ter justiça e a ordem moral básica, você não tem desenvolvimento, prosperidade numa sociedade. É interessante como na Bíblia, em vários momentos, a ordem, a obediência à lei, especialmente no Antigo Testamento, está vinculada à prosperidade. Obedeçam a minha lei e assim vocês prosperarão. Então, o nosso objetivo era lutar... Que é semelhante a Gálatas 6:7 também, né? É sim. Colher os frutos, das suas ações. Exatamente. Então, o que a gente fez em todo o tempo foi lutar para proteger as pessoas das consequências do mal causado pela corrupção. E quando
aí eu vivi os momentos mais difíceis. O que me fez perseverar foi esse propósito claro, forte de amar e servir a Deus e as pessoas. Foi a fé em Deus. Foi o fato de que, na minha visão, Deus tinha dado uma direção lá atrás, quando eu estava lá em Harvard, nos Estados Unidos, quando aquele pastor orou comigo. Aquilo era uma direção clara. É como José, que tinha muito claro no seu coração, aos outros era incompreensível, mas ele tinha plena convicção do que estava acontecendo. E lá na frente a conta fechava. E a sua conta não fechou ainda, porque tem muitos anos Tem ainda muita coisa viver. para rolar. Vai chegar perfeito, né? Que a gente E possa servir. você falando algo aí é muito bom, né? Uma frase que muitos devem conhecer, que o que espanta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Exatamente. Muitos bons têm sido silenciados e glória a Deus, né, por ter levantado um homem corajoso de enfrentar essa corrupção. Eu venho do ambiente jurídico, eu queria ser delegado, mas eu ia fazer a justiça com as minhas próprias mãos, né? Eu queria matar bandido porque eu achava que bandido era o problema, mas eu ia ser corrupto porque eu ia viver em prostíbulo, que era um adúltero. Eu vivia as vidas, talvez ia liberar aquilo que eu julgasse conveniente, mas você é um homem que é sujeito à palavra de Deus, você manifesta aqui justamente essa sua sujeição à palavra de Deus, como ela guia supremo da sua vida, sua única regra de fé e prática, impactando o cenário político. É muito raro de ver isso, né? Eu, particularmente, que tenho um pouco tempo de conversão, vamos dizer, né? 10 anos, ver isso daí, para mim, me traz uma luz de esperança, sabe? Porque eu vejo o ambiente político completamente degradado, vejo o ambiente religioso degradado, porque as mesmas corrupções que existem no governo, existem também dentro de congregações. Nós vemos o meio gospel, você vai ver os acordos de secretarias com cantores, onde existe uma série de coisas que você sabe bem melhor do que eu até, de como funciona todo esse sistema. Qual que é o segredo para a gente trazer uma resposta para a sociedade? Porque a sociedade clama por uma resposta, mas eles também não querem ser a resposta. Legal. Nossa, tem tantas coisas para falar. Tem tantas coisas para falar. O que nos fez ficar firmes foi, então, a fé em Deus. Foi um propósito muito claro. Existem várias pesquisas sobre o propósito que mostram que um propósito claro traz não só boa saúde, mas traz direção, traz sentido e traz resiliência. E o apoio das pessoas. Sem o apoio das pessoas, a gente não chegaria a lugar nenhum. A gente não acreditaria sequer na possibilidade de seguir lutando pelas causas em que a gente acreditava. Então, as pessoas estarem conosco ao longo do caminho foi algo essencial, muito importante. E quando eu olho para frente, Galego, como você traz como mudar essa realidade, a Lava Jato, para mim, foi uma sucessão de aprendizados. Ao mesmo tempo que a gente trabalhava na arena pública, lutando contra esse sistema de corrupção que se auto-perpetua, que coloca dinheiro da saúde, da educação, da segurança no bolso dos corruptos, e ao mesmo tempo coloca nas campanhas para que eles perpetuem o seu poder e continuem nos explorando, ao mesmo tempo em que isso acontece, que a gente lutava contra esse sistema, eu fui aprendendo várias coisas. Foram caindo minhas ingenuidades. Primeiro, eu escutava muito falar que o sistema político era muito corrupto, mas eu não sou muito inclinado a teorias da conspiração, gosto de ver evidência. Então, eu vi acontecer diante dos meus olhos, eu vi confirmou. como funciona. Hoje, Confirmou ou não? Não é uma suspeita, hoje é claro. E depois de tudo que o sistema fez contra a Lava Jato para destruir os instrumentos de combate à corrupção, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das âncoras do desenvolvimento do nosso país, que segura a gente para trás, que freia o nosso desenvolvimento, é a corrupção sistêmica do ambiente político. A gente precisa avançar contra isso. Outras ingenuidades foram caindo sobre como funciona a grande mídia, outras ingenuidades foram caindo sobre como funciona a própria justiça, a cúpula da justiça. Antes eu achava que a justiça aplicava o direito. Hoje, para mim, eu vejo que claramente eles são políticos de toga no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Em todas as esferas, né? Não é só ali, não. Começa de baixo, né? Nas altas esferas. Mas na primeira instância, não. Primeira instância são juízes técnicos, concursados, é outra pegada. Primeira, segunda instância é uma pegada. Já Brasília é muito contaminada pelos interesses políticos. E como que a gente muda essa realidade como cristão? E quando a gente fala disso, a gente está falando de impactar uma série de temas. Se você, cristão, se preocupa com a defesa da vida, contra o aborto, se você se preocupa em lutar contra a descriminalização das drogas, contra a legalização do jogo de azar e dos cassinos, se a gente se preocupa com a corrupção que faz o nosso povo sofrer, que mata de tantas formas, se a gente se preocupa com a impunidade, que quebra a regra de justiça de que o governo deve existir para promover justiça, a visão básica cristã, está lá em Romanos 13. Se você se preocupa com a visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que é uma visão deturpada da realidade, é uma visão que tira o pior do ser humano e não o melhor do ser humano. Se a gente se preocupa com o avanço
de uma visão que quer tirar a religião da esfera pública, empurrar para a esfera privada, se a gente se preocupa com a perseguição contra a fé, contra a liberdade de expressão religiosa, se a gente se preocupa com a perseguição que hoje existe contra a direita e contra a liberdade de expressão de tanta gente que está sendo censurada a partir de decisões do Supremo, o X, o Twitter saindo do Brasil, uma coisa escandalosa. Isso só aconteceu em países que são ditaduras no mundo. Se a gente se preocupa para todo mundo, em relação a tudo isso, nós como igreja precisamos ser sal da terra, luz do mundo, também na dimensão política. Nós precisamos exercer a nossa cidadania também na direção da política para mudar essa realidade. Qual que é a chance disso avançar? Essas pautas, elas estão avançando. A gente vê um avanço progressivo delas. E quando eu estava na Lava Jato, e a gente já tinha não só avançado contra a corrupção, mas estava vendo todo o retrocesso acontecer. O desmonte da Lava Jato, o desmonte dos instrumentos de combate à corrupção. Em 2021, eles estavam também já se vingando de quem tinha combatido a corrupção, buscando silenciar a gente. Eu passei por um outro processo de decisão, quando num domingo, era para ser um domingo normal da minha vida, em que eu vou para a igreja de manhã com a minha família, em que eu faço o mentoreamento dos meus filhos, que eu comecei a fazer de modo muito claro, inclusive a partir do momento que eu fui naquele movimento legendário, vocês já devem ter ouvido falar. Depois eu ouvi falar, depois você me conta, E aí eu recebi uma ligação me desafiando para sair da carreira do Ministério Público, que é uma das carreiras mais disputadas do país, onde eu tinha minha segurança financeira, familiar, onde eu tinha uma carreira consolidada de 18 anos, onde eu tinha uma perspectiva de aposentadoria com vencimentos integrais, ou seja, era minha zona de conforto. E me fez um desafio de dar um passo em direção à política. E eu nunca quis ser político. Eu não quero ser político. Não é minha zona de conforto ser político. Mas ali eu fiz uma reflexão com a minha família, com a Fernanda, minha esposa, sobre qual é o melhor uso que a gente tem para os talentos que Deus nos deu. O que guiou nossa reflexão foi a parábola dos talentos, que tem duas mensagens centrais. A primeira é de que todos nós somos responsáveis pelo modo como nós usamos os talentos que Deus nos deu. A segunda é de que se a gente quer fazer o melhor com os talentos que Deus nos deu, a gente deve estar disposto a dar passos de fé, a tomar decisões de risco. Aqueles 2 servos que receberam 2 talentos e 5 talentos, eles fizeram o melhor dando passos de fé, tomando decisões de risco. Veja que o terceiro servo que enterrou o talento e quis devolver para o seu senhor e foi censurado para o senhor, foi mandado ser jogado onde há choro e a ranger de dentes, ele disse que ele enterrou porque o senhor é um senhor que colhe onde não planta, junta onde não semeia. O senhor é um senhor severo. Ele não quis correr risco. Se nós queremos fazer o melhor da nossa vida como cristãos, a gente tem que tomar passos de fé, tem que tomar decisões de risco. E eu estava ouvindo a história de vocês antes aqui, quantas decisões de risco vocês tomaram? Desde pandemia, mudar de negócio, abrir academia de Muay Thai, começar a célula, expandir, abrir uma igreja, tá aqui no podcast. Quantas decisões de risco vocês estão tomando para vocês fazerem o melhor com os talentos que Deus colocou nas mãos de vocês? E naquele momento a Fernanda olhou para mim e disse, olha tudo que está sendo destruído. O único caminho para a gente tentar recuperar isso, para lutar diante dos desafios do nosso país, é na política. A gente pode ter que vender os nossos bens, a gente pode ter que mudar o nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E ali a gente dá um passo para ir para a política. Sai do Ministério Público, sai da zona de conforto. O rendimento, quanto que é de um deputado federal? 32? De um procurador da República? Não, de um deputado federal. O rendimento, se diz, o salário? O salário. Acho que é coisa bruto de uns 40 mil líquidos. Então, não. Sem contar que tem prazo determinado. Então, para você... E era mais ou menos com o salário da promotoria? Na época era menor do que o salário da promotoria. E não tem estabilidade, não tem vitalicidade, não tem segurança. Você depende do que vai acontecer a cada 4 anos. Não, e sem contar os privilégios. Mas você poderia voltar depois para sua carreira? Não poderia. Tem que pedir exoneração. Não. É um passo definitivo. Caramba, não sabia disso. Não, ele teve que romper tudo. Nem se fizer concurso de novo, não, tudo. Aí concurso de novo. Só que agora o concurso envolve toda a vida pregressa do que faz. Na hora vai passar por uma nova banca de examinação. Para quem não vive o direito, é você romper com um sistema também. É você também abdicar de muitas coisas. É você romper com o passado, tá? Foi uma decisão. Fazer uma decisão dessa tem que ser um direcionamento que não parte do homem. O homem não vai tomar essas decisões. Ele tem que ser incumbido por uma força maior. Nós chamamos de Espírito Santo guiando as nossas vidas para o bom direcionamento da sociedade, né? Assim, o que tornou a decisão mais difícil é que aquilo não só era estabilidade e segurança financeira minha, da minha família. Hoje, aliás, se eu fizesse um novo concurso, você não tem mais aposentadoria integral como tinha na minha época. Eu tinha esse direito vitalício de uma aposentadoria integral se eu seguisse na carreira.
Mas o que tornou mais difícil é o fato de que a nossa terceira filha, a Sofia, ela é autista. E eu estar lá significava segurança financeira para ela pro resto da vida, caso acontecesse alguma coisa Sim, conosco. os filhos, quando recebem a... Meu, é muito... Então para mim foi assim, a decisão mais difícil nossa, de família, das nossas vidas, foi dar esse passo. Até porque você não sabe o que vai acontecer, se vai ser eleito, não vai ser eleito, né? A política é um terreno incerto, pantanoso. E ali tem o que existe de pior do ser humano que eu tinha visto como procurador, mas também tem muito do que eu vi de melhor do ser humano, né? E Tem você os já dois tinha se tornado extremos. conhecido lá no Paraná, por tudo isso. Não, nível global. Brasil ficou sabendo o que estava acontecendo. E a gente deu esse passo para fora. E porque a sociedade nos apoiou, porque as pessoas acreditam nas mesmas causas que a gente acredita, a gente acabou nos tornando deputado federal, tendo a cadeira mais votada do estado do Paraná, o que não é um mérito meu, é um mérito das causas, e agradeço a Deus por isso, agradeço as pessoas que apoiaram e que lutam por essas causas conosco. E aí eu cheguei ao Congresso num dia de comemoração, afinal de contas, foi tanto trabalho para chegar lá, foram tantas decisões, tantos riscos, isso tantas porque você dificuldades. deve estar pulando um monte de etapas por causa da dúvida, a incerteza. Você tá louco, imagina o caos que deveria ser, imagina sua família, mas aconteceu isso, e como que vai? Porque quando você provavelmente colocou que seu nome estaria ali, vieram mais oposições quanto a isso, né? Mais pessoas duvidarem da capacidade, a incerteza. Meu Deus, que luta. Sim, eu pulei várias etapas. Teve aquela condenação também de um réu descondenado da Lava Jato, que me condenou a indenizar. Tinha abandonado a minha segurança financeira, de repente estava com uma conta caindo em cima de mim de R$200 mil, com juros, correção, para pagar para uma pessoa descondenada na Lava Jato, que não ia ter que devolver R$1, que foi condenada pelos crimes pelos quais foi condenada, e eu ia ter que tirar o dinheiro da minha família para dar para ele. Meu Deus. E eu lembro que nesse dia eu fui dormir chateado, orando, derramando minha indignação, frustração diante de Deus, e ninguém imaginaria, nem eu acreditaria se alguém me falasse que nas 36 horas seguintes, mais de 12 mil pessoas, sem eu pedir, iam depositar pequenas PIX na minha conta bancária, que iam somar mais de R$500 mil. Meu Deus! Algo que nunca tinha acontecido na vida. Foi algo assim surreal, assim, parecia Deus mais uma vez. E como que eles descobriram sua conta? Eu descobri depois, pela primeira pessoa que depositou, fui conversar com ele, agradecer, uma pessoa do Espírito Santo. Ele disse que ele procurou meu nome e CPF na internet, achou num processo. Aí ele testou o CPF em diferentes bancos, até que deu certo no Banco do Brasil. Aí ele fez um depósito e mandou num grupo. Falei, cara, fiquei indignado com isso, fiz o depósito aqui, mandei no grupo. E aí o outro fez, começou a espalhar aquilo pelo Brasil. Começou, não parava de entrar Pix na minha conta, entrava, saía de reunião, era mais 20 mil, E você não estava entendendo nada? Não estava entendendo nada. No começo eu falei pra minha esposa, deve ter sido algum engano. Só que aí de repente começou uma avalanche. O celular dela queimou, porque não parava de piscar a tela de notificação do banco. Foi uma loucura. Queimou a tela do celular. Queimou. O meu não queima por nada. E aí... Deu 36 horas, já tinha pedido para as pessoas pararem, as pessoas não paravam de depositar, eu tive que cancelar a minha chave Pix, porque não parava de entrar dinheiro na conta. Já imaginou isso? Você cancelar a tua chave Pix? Imaginou aí, audiência? Vai ter gente escrevendo aí, eu quero. Eu recebo. Meu, que história. Quantas histórias, né, do agir de Deus. Mas, uma montanha-russa. E olha o agir de Deus que loucura, de maneira hein? completamente natural. Tô chocada. Porque o sobrenatural de Deus é muito natural. Nós estamos aqui diante do sobrenatural, mas de maneira natural. Uma Bíblia que foi escrita por homens, não foi psicografada por Deus, foi Deus inspirando homens a viverem de maneira que isso ficasse eternizado e Deus agindo na sua vida de maneira natural, que aos olhos de qualquer pessoa vai ver e vai falar assim, não é sorte, é Deus guiando a história. E nós estamos hoje vivendo uma parte da história, que tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. E continua essa epopeia, esse conto aí que tem sido fantástico ouvir pessoalmente, assim. Legal, galera. E aí, com o apoio das pessoas, chegou o primeiro dia ao congresso, que eu tava contando para vocês. Aí eu contei essa porque você falou tá pulando etapa, mas e a gente acaba resumindo, né? Mas isso é fundamental, isso daí. Esse primeiro dia do congresso era um dia de alegria, de comemoração. Eu entro lá e dou de cara com o Eduardo Cunha, com Aécio Neves, com Beto Richa, pessoas investigadas, acusadas na Lava Jato. Isso no primeiro dia. No primeiro dia é eleito como presidente da Câmara um multi-acusado da Lava Jato, Arthur Lira. E vai para o Tribunal de Contas a partir do primeiro, segundo dia, mas ele foi defender a eleição dele no primeiro, alguém que subiu na tribuna para dizer que no Tribunal de Contas ia lutar para colocar
a política em cima da técnica. Gente, o Tribunal de Contas é matemática. Como você vai dizer que vai colocar política acima da matemática, Não do tem controle como. das contas? Não tem como. Eu saí no primeiro dia com vontade de chorar, e eu não choro fácil. Tive vontade de chorar umas 2 vezes na Lava Jato, mas eu saí do plenário, aquele salão bonito da Câmara dos Deputados, com tapete verde, e eu saí procurando um lugar em que eu pudesse chorar. Não achei, fui pro hotel, minha esposa me esperava para comemorar, viu a minha cara, viu que não ia ter comemoração, em vez de ir num restaurante comemorar, a gente foi para a esquina, para uma lanchonete, conversar. Eu contei para ela o que se passava no meu coração, ela olhou para mim e disse: meu amor, jamais perca a sua capacidade de ficar triste diante da injustiça aqui. Jamais perca a sua capacidade de ficar indignado. Porque o nosso coração, quando a gente vê muita injustiça, ele pode às vezes empedrar. Mantenha o seu coração de carne. E mais, ela disse, você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação. Faça o que precisa ser feito. Ainda que você seja cassado, ainda que faça o que queiram fazer com você. E eu, a partir daquele momento, eu decidi que o meu lema na Câmara seria a sua voz é indignação no Congresso Nacional. Com base naquilo que ela me falou. O bom que não se silenciou, né? Porque eu podia não conseguir transformar, não ter maioria, mas ia ser a voz da indignação das pessoas. E assim eu agi pelos meses que eu tive lá. Na primeira semana, o Eduardo Cunha encontrou um colega meu no elevador e disse: nós vamos caçar o Deltan. E poucos meses depois, essa cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. E eles te caçaram como? Eles caçaram inventando uma tese bem maluca. Porque a minha cassação ela era muito absurda para acontecer. Todos os jornalistas, todo mundo É falava uma assim, das você não vai maiores ser injustiças caçado. que aconteceram já no meio político, né? Que tem sido. Até o pessoal que criticava a Lava Jato falou, foi injusto, foi errado. Todos os grandes jornais do Brasil fizeram editoriais criticando a decisão do TSE. Eu tinha ganho em todos os pareceres do Ministério Público, no Tribunal Regional Eleitoral, várias pessoas pediram vista para analisar mais profundamente e votaram em meu favor. E aí chega ao TSE o meu caso, e aí todo mundo dizia, não tem como te caçarem. E aí eles dão uma decisão coordenada pelo presidente Alexandre de Moraes. Essa decisão vem pelas mãos do Benedito Gonçalves, que tinha sido delatado na Lava Jato, uma decisão unânime me caçando. Mas qual era a questão que estava envolvida ali? Era o seguinte, um membro do Ministério Público que sai da carreira na pendência de um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. A lei é muito clara sobre isso. E aí a questão que se coloca é, eu tinha algum processo administrativo disciplinar quando eu saí? Não, nenhum. Tenho certidão dizendo que não tinha nenhum. Uhum. Tá bom, então acabou a questão. Explica Realmente, para a população, não, a questão dessa daí, porque o deputado goza de milhares de prerrogativas, de proteções. Talvez o povo não entenda o que é isso, né? Então, o julgamento era justamente disso, que ele estava entrando para deputado para se esconder de algo que estava acontecendo ali, que ele tinha adotado uma estratégia para se defender de algo que tinha acontecido ali na Lava Jato. Exatamente, Essa já era uma regra de cautela, vamos dizer assim, porque originalmente a lei de inelegibilidade, que é a lei da ficha limpa, ela trazia a seguinte regra: se a pessoa for expulsa, demitida do órgão, ela não pode ser eleita, porque ela foi demitida por ter feito alguma coisa errada. Mas aí pensaram, e se a pessoa antes de ser demitida, na pendência de um processo, ela sair? Então vamos criar que a pessoa também fique inelegível. Ok. Mas eu não tinha nem processo disciplinar, nem condenação, nem nada. Nada. Não tinha nenhum processo capaz de me demitir. Nenhuma investigação, nada. Zero. E você não Uma podia quadra. entrar com uma... Aí o que eles inventaram? Eles inventaram o seguinte, eles falaram, não, existiam reclamações contra o Deltan na corregedoria. O que é uma reclamação? Reclamação é o seguinte, se você for lá e disser, não gosto da cor dos olhos do Deltan, eles vão abrir uma reclamação. E aí eles vão examinar... Não gosto do Deltan cantando. Exato, não gosto do Deltan cantando. Reclamação. Aí no final da reclamação eles vão ver se é procedente ou não, se tem indicativo de que ela faz sentido ou não. Só se tiver provas que indicam que faz sentido, aí eles convertem num processo administrativo disciplinar. Nesse momento que eu saí do Ministério Público, eu já tinha saído da Lava Jato fazia 1 ano. Ou seja, não tinha nenhum processo disciplinar, nenhum caso eles acharam faz sentido, vamos instaurar. Não, tinha algumas reclamações que estavam lá engavetadas, pendentes, mas não era nenhum processo disciplinar. E aí eles fizeram o seguinte raciocínio, que é completamente o contrário que eles fazem para o corrupto. O corrupto a gente tem condenação em primeira, segunda, terceira, quarta instância, e ainda falam que ele é inocente, presumido inocente. O meu foi exatamente o contrário, que mostra claramente a perseguição. Eles falaram, pode ser que alguma reclamação com o Deltan em algum dia se convertesse num PAD, um processo disciplinar, que algum dia gerasse uma pena, e pode ser que essa pena viesse a ser demissão, e na cabeça dele ele deve ter achado tudo isso e saiu
Gente, é uma mistura de previsão Meu de Deus. futuro, Minority Que Report, loucura. com leitura de mente, é uma coisa totalmente escabrosa. Profético. Profético, é. E aí eles me caçaram. E para mim foi mais um baque na minha trajetória, nessa trajetória de altos, baixos, nessa montanha-russa de conflitos. E foi muito Foi em quanto tempo interessante. isso? Isso foi 2 em anos. maio que veio essa decisão. Eu assumi em comecinho de fevereiro, fui De empossado 2020, como deputado, exatamente. 2, né? 2023. 2023. Lá lutei contra aquele PL das fake news, a gente pode falar dele também, aquele projeto da censura. E aí, em maio, veio essa cassação. Vieram vários sinais ao longo do tempo, inclusive sinais de que a gente devia aceitar o projeto da censura, aquele das fake news. Eu fui considerado uma das principais vozes contra esse projeto, e era um projeto que era defendido pelo presidente da casa, era defendido pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes. A gente incomodou enquanto eu esteve lá. Eu cumpri fielmente o meu propósito como eleitor, o meu compromisso com a minha esposa familiar de eu ser o melhor que eu podia ser em favor da sociedade. E veio essa cassação que interrompia precocemente na nossa leitura da nossa jornada, E mais uma vez ali eu tive um período de reflexão, de oração, e agora, o que eu faço? O que é fazer o melhor com os talentos que eu tenho? Eu voltei para Curitiba. Quando eu chego em Curitiba, minha família me aguarda no aeroporto, minhas crianças, minha esposa me abraçam. A minha esposa me abraça forte e diz: meu amor, eu nunca quis ir para a política, eu nunca considerei ir para a política, eu não quero ir para a política. Mas quando um soldado cai, outro precisa se levantar. A grande lição da minha cassação foi: uma andorinha não faz verão sem bando. Se você quer mudar a realidade, não é um Deltan, não é 2 Deltan, não é 10, não é um Marcel Van Hatten, não é um Nicolas. A gente precisa de uma multidão, a gente precisa levantar pessoas vocacionadas com esse objetivo de mudar a nossa realidade. E a partir dali eu decidi me unir a um time de pessoas que lutam por honestidade, por competência e que tenham coragem de enfrentar os donos do poder, que é o time do Novo. É o único partido da direita, talvez o PSOL na esquerda, mas na direita é o único que tem claramente bandeiras, vamos dizer assim, uma ideologia, princípios, propósitos claros, compromissos firmes com a sociedade. E decidi me unir a esse time, passei a me tornar embaixador desse time e levantar lideranças. E algo muito legal que aconteceu na minha cassação foi que antes de ser cassado, eu estava olhando o Instagram, vi um garoto que era um influencer cristão. O nome dele é Guilherme Kilter, você pode conferir ele aí no @GuiKilter. E aí eu entrei no direct dele e falei: cara, você fala muito bem, você se posiciona, você parece um Nicolas Ferreira de Curitiba. Você já considerou ir pra política? Porque se você considerar, eu quero te mentorear. Eu sei quem é esse menino. Você conhece? É o que o Legal. Dino falou. É. Legal. E aí, ele falou: Deltan, tô orando justamente sobre isso. Deixa eu orar um pouco mais e eu volto com você. Aí, se passou tempo, e no dia que eu seria cassado, sem saber que seria aquele dia que eu seria cassado, eu, indo para Brasília, entro no Uber para ir para o aeroporto, e aí ele me liga. E ele fala: Deltan, eu decidi, eu vou dar esse passo. Eu vou para política e eu quero caminhar com você. E a partir dali a gente passou a caminhar junto. Hoje ele é pré-candidato a vereador lá em Curitiba. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que ele seja eleito, porque ele me representa não só por honestidade, mas competência, estudou, fez os melhores cursos de políticas públicas e é alguém que tem os valores que eu acredito, um compromisso genuíno, um cristão autêntico. É um excelente comunicador. Ele tinha 100 mil seguidores, agora está com 230 em poucos meses, 230 mil. E agora, veja que o passo que eu dei, a minha cassação foi: eu saí um pouco da função de jogador e passei a ser técnico. Eu passei a viajar ao Brasil. Não, a sua buscar cabeça levantar é fantástica. A lideranças. sua cabeça, você foi sempre esse... Eu vejo aqui o organizador, aquele... É o professor Xavier, sabe? Traduzindo bem. Posso lavar pés. Porque de conseguir extrair as capacidades de cada um para montar um time é na muito força-tarefa foi um interessante pouco tudo disso, isso, né? É muito E interessante. aí, o que eu fiz? Eu montei uma força-tarefa na política agora. A gente tem umas 60, 70 pessoas com quem eu tenho caminhado mais perto, são lideranças que a gente busca treinar, vocacionar, falar de propósito, trazer, caminhar junto, porque nenhuma mudança vai ser individual, a gente precisa de um time. Então, dentro do Novo, a gente tem esse time. O Novo é um time que é alinhado, o Novo defende a vida, foi o único partido que entrou contra a descriminalização do aborto no STF. O Novo defende a família, contra a doutrinação ideológica nas escolas, é a favor do homeschooling. O Novo defende o indivíduo, ele é contra os abusos de poder do STF, do governo, ele é contra aquela doutrinação ideológica, ideologia progressista, é contra a ideia do todes. Uhum. Ele defende o combate à corrupção, defende a geração de emprego e renda, defende a liberdade de expressão, inclusive a religiosa, de um modo muito firme, e a colocação de todos os bandidos, seja de colarinho branco, seja de rua na cadeia.
Então, até se você gosta desses ideais, não deixe de fazer parte do nosso time, se inscreva aí, se filia a esse time do Novo para que a gente possa lutar juntos. E como E como que se cristãos, inscreve? Como é que faz para entrar nesse time? você vai encontrar no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, você vai encontrar um link de filiação. Basta você clicar lá, seguir os passos, se filiar e você vai fazer parte do nosso time. Porque nós, como cristãos, a gente precisa agir a título de cidadania. Agora, se a gente quer dar um passo a mais e se organizar como time para lutar pelas nossas causas, aí você precisa de um corpo, de um partido. E por que um partido é essencial? Por que não basta os indivíduos? Porque o nosso sistema representativo ele é chamado de proporcional. O que isso significa? Isso significa que, lá em Curitiba, digamos que o Gui Kilter saísse num partido, vamos dizer, PSOL. Vamos dizer que ele saísse no PSOL, de esquerda, progressista, não é nada que o Gui acredita, vão criar só por especulação. Não, mas o Gui é um cara bom. Aí você vota no Gui. Vamos dizer que ele não consegue o suficiente para ele ser eleito. É O que o acontece? coeficiente. Os votos dele vão todos para uma pessoa que pensa completamente oposto dele. Vão eleger um cara do PSOL, que é progressista, que pensa num Estado inchado, que invade as liberdades individuais. O nosso sistema ele faz com que esses partidos fisiológicos, que não têm bandeiras claras, você vota num cara bom e você elege um cara ruim. Já quando você tem um time como Novo, você vota num cara bom e se eu não conseguir eleger o Gui, o voto vai para outra pessoa que tem compromisso com as mesmas pautas, como a Amália Barros, como a Indiara, com outras pessoas, com o pastor Dorgival lá, com pessoas que têm bandeiras parecidas com as bandeiras do Gui. Por isso que é importante você ter um time. Eu tenho muitas preocupações justamente quanto a algumas questões com a política, né? Porque, principalmente dentro de um ambiente religioso onde tudo se torna idolatria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho completa consciência da função do cristão na política. Pessoas estão utilizando os púlpitos como palanques, que é um grave equívoco, e da mesma forma também estão deixando de trazer o que se trata a cosmovisão cristã para que as pessoas sejam livres para voltarem naquilo que julgarem melhor. Então, criamos essa dicotomia, vamos dizer, que até essa questão da igreja dividiu a igreja, né? Nós temos visto, mas por falta de educação. Como você imagina que o cristão pode participar desse ambiente político de maneira completamente bíblica? Legal. Não dessa maneira deturpada que tem. Por quê? Criamos ídolos dentro da política. Nós vemos aí cristão idolatrando político, que também é um erro e um equívoco. Isso deturpa quanto o cristianismo. Você provavelmente já deve ter refletido muito sobre isso. Sim. Quando eu olho para a Bíblia, o meu padrão bíblico, a minha referência, a principal referência sobre como você agir diante dos desafios do país é o padrão de Neemias. Neemias ele teve 3 atitudes quando ele viu os muros de Jerusalém derrubados. E o que significa os muros derrubados? Significa que qualquer inimigo poderia a qualquer momento entrar lá, espoliar, roubar, violentar as pessoas. E hoje a gente vive uma sociedade em que a gente tem vários muros derrubados. A gente tem o muro derrubado da punição, a impunidade. A impunidade faz com que os políticos corruptos venham, nos roubem e vão embora. E aí isso gera um dano concreto para as pessoas. Quando o Sérgio Cabral estava desviando dinheiro lá no Rio de Janeiro, ele estava tirando dinheiro da infraestrutura que era para evitar soterramentos. Eles chamavam de taxa de oxigênio a propina. E várias pessoas morreram soterradas por falta de oxigênio porque o dinheiro foi desviado. Meu Deus. Ele tirava o dinheiro da saúde, 5%, e as pessoas iam morrendo no Hospital Pedro Ernesto, que tratava pessoas com câncer, fechando alas e mais alas inteiras por falta de dinheiro para funcionar. E o diretor do hospital deu uma declaração dramática, dizendo que aquilo significava para muitas pessoas a diferença entre a vida e a morte, porque o câncer tem uma janela de oportunidade de tratamento. E se você não aproveita aquela janela, a pessoa vai morrer, e não vai ser uma morte rápida. Vai ser uma morte lenta, dolorida e com muito sofrimento. Então, a corrupção, ela mata, a corrupção, ela faz sofrer, a corrupção, ela expolia as pessoas. E quando você tem a corrupção podendo entrar na cidade, fazer o que quer e saindo impune, quando você tem os criminosos sendo tratados como vítimas da sociedade, saindo das cadeias, essa política das celas abertas, progressista, você tem uma cidade sem muros. E a gente poderia ainda trazer várias analogias em vários outros sentidos em que a gente não tem muros. A deterioração moral da nossa sociedade, a retirada dos muros, a exposição da nossa população ao mal. E qual foi a atitude de Neemias diante disso? Dos desafios da sua nação? Teve 3 atitudes centrais. A primeira atitude foi lamentar, chorar. Chorou. Ele se lamentou, ele chorou. E a verdade é que se a gente não tiver um coração de carne, se a gente não tiver empatia, se a gente não sofrer a dor do outro, não se importar com o outro, a gente jamais vai agir. A primeira atitude nossa como cristã, em amor ao próximo, é a gente sofrer, doer no nosso coração a dor do outro, a gente não permitir que o nosso coração empedre. A segunda atitude
que Neemias adotou foi de jejuar e orar. Jejuar e orar. Jejuar e orar. Mas ele não parou aí. Ele deu um passo de fé. Ele compareceu perante o rei, como copeiro do rei, ele era um funcionário público, estava na zona de conforto, e ele decide sair da função pública dele para fazer algo impossível, reconstruir muros. E ele comparece perante o rei triste. A Bíblia fala que era a primeira vez que ele estava comparecendo assim perante o rei. Por quê? Cara, ser copeiro, comparecer triste diante do rei, o risco era cortar a tua cabeça. Né? Quem faria isso? Uma loucura. Mas ele comparece triste, o rei pergunta por quê, ele explica e o rei não só se compadece da situação, mas apoia. E ele vai com a autoridade real na viagem rumo a Jerusalém. Ajuda, né? Chega lá e era uma missão impossível. Todo mundo falava, quando vocês perceberem, vocês vão estar sendo atacados de todos os lados. Era uma missão literalmente impossível, mas com oração. Em vários momentos você vai ver que ele segue em oração diante de Deus, com uma espada na mão, com um tijolo na outra, com a graça de Deus, eles reconstroem os muros. O que a gente precisa hoje, como cristão e como igreja, como cristãos e como igreja, é ter a atitude de Neemias. Nos lamentar, sofrer a dor, não nos acostumar com o normal, ver o processo de deterioração, o processo mesmo de substituição de uma visão cristã de mundo por uma visão humanista e todos os problemas que isso traz, é a gente jejuar e orar e é a gente agir. A gente tomar ações concretas. Porque quando uma pessoa quebra o braço, quando o nosso filho quebra o braço, a gente ora, mas a gente não fica só orando, a gente leva para o médico. Você ora porque você sabe que a gente é limitado, que a gente não é autossuficiente, mas você faz a sua parte. Você ora e toma remédio. Exatamente. Deus age por milagres, mas Deus age por processos. Às vezes a gente está aqui pedindo para Deus que transforme o nosso país de lagarta em borboleta, mas Deus olhando para nós e falando, meu amigo, eu também quero que essa lagarta vire uma borboleta. Mas eu ajo por milagres, mas eu ajo por processos. Essa lagarta, para virar uma borboleta, Vocês estão aí ela pra não precisa isso. de um milagre, ela precisa de um processo, exatamente, vocês estão aí para isso. Seja sal e seja luz. O Francis Schaeffer, no livro Manifesto Cristão, ele escreve em 80, depois da legalização do aborto, que é o que está acontecendo no Brasil agora, e ele escreve dizendo, onde esteve a igreja nos últimos anos que não tocou as trombetas? Se a gente chegou ao ponto em que a gente chegou, em que o cristianismo foi substituído por um humanismo em que se perde as referências da verdade, dos valores, é porque a igreja não desempenhou de modo adequado seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. E a gente só vai fazer isso se a gente nos envolver em todas as dimensões da sociedade, todas as esferas. Nós precisamos, das igrejas, despertar vocações, jovens vocacionados para servir, inclusive na política. Existe uma separação de Estado e igreja. Isso se chama laicidade. Laicidade é diferente de laicismo. Laicismo é você querer expurgar da vida pública a igreja e a fé. É totalmente diferente. Laicismo existe na França, laicidade existe em vários países, Estados Unidos, Brasil. O nosso modelo constitucional é de laicidade colaborativa, em que Estado e Igreja são separados, mas o Estado estimula todas as religiões em pé de igualdade. Por quê? Porque reconhece que a religião tem um papel positivo na sociedade, que a fé tem um papel positivo. As igrejas chegam onde o Estado não chega, levando cuidado, afeto, amor, atendimento psicológico, cuidado de dependentes químicos e tantas outras funções que as igrejas desempenham no nosso país. Então o Estado estimula isso, não só a igreja cristã, mas todas as outras fés, porque de modo geral elas têm esse papel positivo. E, da outra parte, o que a igreja tem que fazer? Bom, tem um extremo que eu entendo absolutamente errado, que é o extremo da apatia, da omissão. Por que é errado? Porque a igreja faz política no sentido de cidadania, ainda que não perceba, se ligar para reclamar que tem um buraco na frente da rua, um buraco na rua, na frente da igreja, você está fazendo cidadania, está reclamando os seus direitos, deveres, está fazendo uma ação na polis. Uhum. Isso é a mesma coisa quando se reclama do buraco pelo qual escorre o dinheiro público, que é o buraco da corrupção, é a mesma coisa. Por que a gente faz de uma e não faz a outra? Tem que fazer, mas a gente prepara o cristão para ser um bom pai de família, um bom empreendedor, a gente não fala sobre isso, como ser um bom líder empresarial à luz dos princípios e valores bíblicos, como ser um bom marido, sobre como ser... desempenhar os seus diferentes papéis sociais à luz dos princípios e valores bíblicos. Como é que a gente não vai ensinar a pessoa como ser um bom cidadão à luz dos princípios e valores bíblicos? Não estou dizendo aqui dizer em quem votar, não. Como exercer cidadania, exercer seus deveres, cobrar seus direitos, como se posicionar em relação a esses temas sociais e políticos todos que eu mencionei antes. Descriminalização de drogas, aborto, impunidade, corrupção, criminalidade, tratar o criminoso como vítima da sociedade, um laicismo
tirar a religião da esfera pública, ferindo o que diz a nossa própria Constituição, perseguição religiosa, abuso sobre as liberdades que a gente vê hoje a partir do Supremo e do TSE e tantos outros problemas no Brasil. Então, a gente tem que engajar as pessoas, no mínimo, a título de cidadania. Eu não costumo tratar se a igreja deve ou não se envolver de modo político-partidário como instituição e igreja. Tá? Algumas igrejas se envolvem, outras não. Não vou julgar, não preciso entrar nesse mérito. O que eu busco? Busco que a igreja desperte vocações dos seus jovens para atuar em todas as esferas da sociedade, como médicos, como engenheiros, como dentistas, como pessoas que são limpadores de rua, como trabalhadores da construção civil e também como políticos. A gente precisa despertar políticos. A gente precisa de mais pessoas como Guilherme Kilter, mais pessoas como Nicolas Ferreira, mais pessoas como Marcel Van Hatten. Quando eu fui eleito deputado, eu falei, eu tenho mentores cristãos que me acompanham, mas eu quero um mentor político cristão. E eu passei a procurar quem que é o grande político cristão autêntico, que vive o cristianismo de forma autêntica, que é referência na nossa sociedade. Um grande político nacional, quem é? Pensou aí? Nicolas. O Nicolas é um grande da minha geração. Quem é um grande que é referência nossa, vamos dizer assim, cabeça branca? Da sua geração. Não, Da que é geração uma referência, passada. da geração passada. Um Não grande sei. que poderia ter experiência para nos mentorear. Quem, amor? Eu não sei. Não eu não sei sei quase. também. Eu não sei. Eu também não achei. Aí eu falei, a minha referência Ufa. grande é o Marcel Van Hatten. Mas o Marcel é da minha geração. O Nicolas é até da geração nova, até comparada comigo, né? Eu queria alguém que tivesse experiência, tivesse caminhado da mesma forma como vocês com pastores, vocês provavelmente buscam mentoreamento com pastores mais experientes. E eu não encontrei. Isso mostra que será que nós, como igreja, não estamos falhando em despertar a vocação nos nossos jovens para servir por meio da política? Até com receio, às vezes, de interpretação, mas será que a gente não tem falhado? Acho que a gente precisa despertar as pessoas para servir nas várias áreas de influência, inclusive por meio da política. E mais uma vez, eu nunca quis ser político. Eu me sinto, como cristão, estando na política, não sendo um político. Mas eu me sentia também estando procurador. Eu cogitava, em algum momento, vir a ser pastor, se fosse o caso. Por quê? Porque o cristão é como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, fazendo aí analogia com aquele texto bíblico do Espírito. Você não sabe para onde você vai porque você está debaixo da direção de Deus. Para onde Deus mandar, eu vou. Hoje eu busco servir como embaixador do Partido Novo, despertando lideranças, treinando, chamando pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, para que a gente possa servir como time, a fim de que o voto em um seja carregado para o outro, se essa pessoa não for eleita, mas que tenha os mesmos ideais, mesmos valores. E fora disso, fora dessa função de embaixador, eu tenho buscado caminhar com vários líderes cristãos, estimulando a despertar a vocação. Inclusive, a gente está trabalhando com uma grande multidão de igrejas e pessoas para montar um curso de visão cristã de mundo, para levar visão cristã sobre os vários temas sociais, para que os nossos jovens e os membros da igreja possam ter essa perspectiva, ter uma raiz mais profunda. Lembrando aí da parábola do semeador, para que a gente possa ter raiz mais profunda e não seja facilmente retirado da terra. Muitas pessoas até me cobraram muitas vezes, né? Principalmente agora, época após a eleição. Ah, você não vai se posicionar contra quem você quer votar. Eu, na condição de pastor, se o que eu ensino, se o que eu prego não faz a pessoa ter consciência do que ela deve votar, eu estou pregando errado. Porque se eu prego já a verdadeira palavra, a pessoa vai ter justamente a noção do que ela deve votar. Ela vai partir da premissa bíblica do que deve votar. Creio que o caminho tem sido árduo para você, mas você tem lutado pela supremacia da palavra, né? A nova reforma que vai... Eu creio que vai impactar essa sociedade. Nós temos o último veículo de comunicação, que é a internet. Por enquanto. Estão falando de coisas neurais, né? Mas... Meu Deus. Até será hoje... que vem pela frente, né? Não, mas por enquanto o que nós podemos ver é justamente essa perspectiva da reformulação digital e trazendo a conhecimento de tudo. Hoje, qualquer informação está a um toque dos seus dedos. Deixa uma mensagem final, já que nosso tempo está... infelizmente acabando, mas eu creio que esse daqui vai ter que ter outros episódios, porque é um assunto de extrema necessidade. Enquanto nós negligenciarmos essas questões sociais, essas questões políticas, nós continuaremos oprimidos por aqueles que nos escravizam. Na verdade, nós estamos em outro Egito, do qual creio que Cristo tem direcionado pessoas para que sejamos libertos das garras da opressão que
o mundo tenta fazer, mas em Cristo nós somos livres verdadeiramente. Amém. Fantástico, hein? Fantástico. Mas pode falar então suas últimas ponderações Legal. daquilo que nós vivemos aqui hoje. Acho que eu vou tomar como gancho isso que você falou, que por enquanto a gente tem a internet para nos expressar. Galego, por enquanto a gente tem, porque as redes sociais estavam para ser reguladas aí há pouco tempo atrás, iam colocar como um órgão que ia aplicar multa sobre as grandes big techs, um órgão governamental, com pessoas indicadas pelo governo, podendo aplicar multas e obrigando as big techs a terem políticas de moderação de conteúdos, impactando o alcance do conteúdo, segundo obedecessem ou não a diretrizes, inclusive de ideologia de gênero, de tratamento tem não ocorrido. discriminatório, o que influenciar a internet para ela pender para o lado da ideologia da ocasião que tivesse no poder. Mas tentaram aprovar recentemente aquele PL da Globo, assim chamado, que obrigar Netflix e outras a terem uma visão também de ideologia de gênero, conteúdos voltados para ideologia de gênero. Ou seja, são questões que vão impactar a nossa juventude, os nossos jovens, vão impactar a formação das pessoas, vão impactar a nossa cultura. Nem, grande parte das vezes, não é na direção que a gente acredita como cristãos. E se a gente se omitir, isso vai acontecer. Nós precisamos ter a postura como a postura de Martin Luther King, que viu a injustiça, o que estava acontecendo de errado nos Estados Unidos, e tomou um passo, e foi dele aquela frase de que a grande tragédia não é a crueldade dos maus, é o silêncio dos bons. Alguém que tomou o passo à frente, mesmo debaixo de riscos, lutou contra a segregação racial. Nós precisamos ter a postura como aquela de William Wilberforce, um político inglês do final do século XVIII, ali de 1790, que ele se converteu, e quando ele se converteu, ele ficou na dúvida, vou virar pastor ou vou seguir na política como membro da Câmara dos Comuns da Inglaterra? E debaixo da orientação do John Newton, aquele que fez a música Amazing Grace. Essa você conhece, Lizzy? Amazing Grace, né? Poderosa Graça. Mas não precisa cantar. Não, Pode deixar. Tá bom, Isso é censura, hein? É censura. Censura, tá boa. Censura. Boa. É censura. Tá bom. Minha ditadura. Vê o que eu passo em casa, viu? É sim. E aí, ele decide seguir na vida pública como político, mas ele passa a lutar por duas causas que se tornaram as causas da vida dele. A luta contra a corrupção moral da sociedade, a deterioração moral da sociedade e a luta contra a escravidão. Libertação dos escravos. Exatamente. E essa luta foi uma luta dificílima. 40 anos de luta. E às vezes a gente luta contra a corrupção, teve a Lava Jato há 10 anos e fala, como é que a gente ainda não ganhou? Gente, é uma injustiça histórica carregada, a gente tem que ter a perseverança do William Wilberforce. Foram 40 anos. E Deus deu a ele a graça dele ter visto a abolição da escravatura 4 dias antes de ele morrer. 4 dias antes de ele morrer. E são exemplos que nos ficam de cristãos e que a gente possa servir, viver a nossa vida, cumprir o nosso propósito, amar a Deus, servir a Deus, amar as pessoas, servir as pessoas, inclusive dentro dessa vocação política. Às vezes a gente fala de vocação, as pessoas pensam, não, é a profissão que a pessoa vai exercer. Não é só isso. Vocação é como você vai se relacionar com a sua família, como você exerce a vocação cristã na sua família, na sua profissão também, na sua comunidade, em igreja e também nessa área de cidadania. E o desafio que fica para todo mundo é que nós todos, como cristãos, possamos nos envolver nos assuntos da sociedade, porque o preço que a gente vai pagar pela missão é ser governado pelos ruins e é vir sobre nós e sobre a nova geração princípios, valores e ideias com as quais a gente não concorda. Então, que a gente possa lutar por aquilo que a gente acredita e ser sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença no nosso país. Amém. Vou sair desse episódio com outra visão política. Legal, Completamente. Bacana. O Positivamente tem um presente para Nossa, que você, legal, com que muito chique. carinho. Olha só, que bacana. Posso abrir, Lizzy? Pode, claro. Fica à vontade. Olha, com chocolatinho aqui, sensacional. Bom demais, positivamente. Lizzy Benítez e Galego. Olha só, turma. Quero agradecer a sua Obrigado. disponibilidade. Muito obrigada por vir aqui, ceder o seu tempo para nos encher de informações e de testemunho, né, daquilo que Deus faz, como Ele tem guiado a sua vida, como Ele tem te usado. A gente sempre termina com 5 palavras. Nós terminamos o episódio sempre com 5 palavras, que eu vou falar uma palavra, você vai dar uma devolutiva através de uma frase, através de um pensamento, que são 5 palavras que fazem parte dessa cosmovisão cristã, vamos dizer, a visão de mundo cristã, que todo aquele que nasceu novamente tem familiaridade, né? Então, que você possa discorrer como preferir. A primeira palavra é escrituras. Referência, luz, caminho. Segunda palavra é graça.
Favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Razão da salvação. Preenche a lacuna entre a nossa capacidade, a nossa justiça e a salvação. Essa lacuna infinita. Terceira palavra, a fé. A razão da nossa existência, a razão da esperança que há em nós, a razão da gente confiar que existe um mundo natural, mas existe aquilo que a gente não vê, o invisível que é poderoso e que determina a história. Quarta palavra, Cristo. A Salvador, a referência a nosso Senhor. A quinta e última palavra, Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a razão da nossa existência, a razão da nossa vida, o propósito último da vida e dos nossos últimos compromissos. A razão, inclusive, pela qual não existe como exigir de um cristão que deixa a sua fé de lado para entrar na política, porque um cristão não é fatiada a existência dele, a existência é integral. Deus guia todas as áreas da nossa vida. Não se pode exigir que um cristão deixe de lado a sua fé para entrar no terreno político. Isso, aliás, seria discriminação de natureza religiosa. Vou explicar rapidinho só porque, última vez que eu falei disso, as pessoas falam, não, mas eu tá violando o Estado laico, laicidade do Estado. Não, não estou. O que eu estou dizendo aqui é, da mesma forma como você aceita liberalismo, socialismo, comunismo, etc., na arena pública, e todos esses têm por base a fé, em última análise, até o Harari, que é um escritor ateu que escreveu Sapiens, coloca que todos são religiões, seria um preconceito de natureza religiosa você excluir discursos com base na fé da arena pública do debate. Respeitado o pluralismo, que cada um possa expressar o seu posicionamento, sua visão a partir da sua fé. Então, Deus é nosso compromisso último de vida, de alma, como cristãos, e Ele vai estar encharcando a nossa vida em todas as dimensões da nossa existência, inclusive quando a gente atua na arena pública, que é a política. Amém. 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 Que legal essa luta sua, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Nós estamos colhendo aquilo que nós não semeamos, tanto de bênçãos quanto de coisas que não são tão agradáveis assim, mas creio que você tem semeado e tenho certeza que será em solo fértil para que Deus possa multiplicar Amém. o quanto for necessário para que a obra dele seja cumprida aqui na terra. O fim do homem é justamente render glórias a Deus, né? Nosso grande consolo na vida e na morte é não pertencermos a nós mesmos. Que maravilha esse papo aqui com você. E a gente termina sempre com uma oração. E Bora. hoje eu gostaria de pedir para que você terminasse com essa oração, Bora. que você pudesse orar não só pelo que está acontecendo aqui, mas pela nossa nação, pelos seus governantes. Que Deus continue te capacitando. Bora, Amém. com certeza. Amém. Deus querido, nosso Pai, se coloca diante de Ti, Deus, com o coração apertado diante de todo o sofrimento humano que a gente vê no Brasil, decorrente da pobreza, da corrupção, dos desvios, da desordem moral, da criminalidade, Deus. Diante de tantas violações à Tua lei moral, por meio da expansão do aborto, da legalização das drogas, dos jogos de azar que destroçam tantas famílias, por um avanço contra a família no nosso país, a gente derrama o nosso coração em lamento, em tristeza diante de Ti, Deus, e a gente quer pedir o Teu bálsamo, a Tua cura, a Tua direção. Deus, levanta líderes, levanta pessoas que possam servir também nessa área de vocação que é a arena política, que possam servir, Deus, literalmente, vendo os cargos públicos não como alvos para conseguir poder, para conseguir dinheiro, mas sim vendo esses cargos como instrumentos de serviço e de serviço de excelência. Pessoas que vejam cargos não como oportunidades para se servirem do Brasil, mas sim para servirem o Brasil. Levanta pessoas que amam essa nação, que amam o próximo, que amam a Ti e que servem. Pessoas que estejam aqui para lavar pés, para fazer a diferença. Levanta líderes, Deus, reúne líderes, traz um despertar para essa nação, abre os olhos dos líderes cristãos para o fato de que a gente precisa, para te servir também está sendo sal da terra, luz do mundo, também nessa dimensão cidadã, nessa arena política. Obrigado por esse espaço aqui de serviço que é esse podcast, esse espaço que atinge tantas pessoas, que ele possa ser usado, assim como a vida da Lise, assim como o Galego, para a tua honra, para a tua glória, dia após dia. Abençoa eles, abençoa a família deles, abençoa o ministério, a igreja, Confronto, abençoa as diferentes arenas em que eles têm buscado te servir, que eles possam fazer o melhor com os talentos dele para a tua honra, glória e louvor. Traz a eles visão, traz a eles perseverança, traz a eles as bênçãos que o Senhor tem preparado para que eles possam seguir no caminho que o Senhor tem preparado para eles.
Abençoa as nossas vidas, abençoa cada pessoa que está nos escutando aqui. E quero te pedir que o Senhor aplique ao coração delas, aplique na mente delas, ao longo desses próximos dias, um pouco daquilo que a gente conversou, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa estar promovendo uma transformação dentro de cada um, para que a gente possa ser cidadãos e cristãos mais conscientes em serviço a Ti nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Um grande beijo para você. Não esquece de compartilhar esse episódio, porque precisa atingir muita gente que ainda precisa escutar essa palavra, esse testemunho. Deixe seu comentário aqui embaixo, segue o canal e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe muito. Um grande beijo. Tchau!